Esse podcast faz parte de uma série. Recomendo que ouça os episódios anteriores para uma melhor experiência de continuidade. Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Em 1984, um ano antes do fim da ditadura militar, o diretor Cacá Diegues lançou um filme chamado Quilombo. Nós três viemos de Palmares e vamos voltar pra lá. Se vocês quiserem, pode vir com a gente pra Palmares. Palmares? A terra dos homens livres, para onde fogem os negros que não querem ser escravos. No filme, ele apresenta a epopeia heróica de Palmares como uma utopia libertária no coração do escravismo brasileiro. A gente acompanha dois personagens centrais apresentados como heróis dessa história, Zumbi dos Palmares e Ganga Zumba. No imaginário popular da época, um se tornaria o símbolo da resistência heróica e o outro o símbolo da ingenuidade covarde que negocia com o opressor. O capitão Carrilho podia ter acabado com a aldeia do nosso amigo aí e ter avançado sobre a capital de vocês. Ele podia ter destruído todos os mucambos de Palmares com a sua força militar. Mas eu prefiro a paz. Com Ganga Zumba. No filme de Diegues, Ganga Zumba, representado por Tony Tornado, antes mesmo de ser violentamente atacado por Fernão Carrilho, o sertanista branco, faz um acordo de paz com os opressores, transformando Palmares em um reino vassalo de Portugal. Em contrapartida, como contraste, Zumbi se recusa a se render e, como herói rebelde, lidera as tropas de resistência contra o poder colonial. Intencionalmente, o filme de Cacá Diegues lança mão de invenções e fabulações para construir essa narrativa utópica libertária. Aqueles anos era o início da redemocratização brasileira, o fim da ditadura militar. De certa forma, o filme Quilombo estava ideologicamente alinhado com aquele momento político do Brasil e tentava passar uma mensagem à nação, de que não devemos negociar com o inimigo, devemos resistir heroicamente pela construção de um novo modelo de sociedade. Mesmo pintando o Ganga Zumba com tintas generosas, Cacá Diegues, querendo ou não, ajudou a construir no imaginário popular a ideia de que ele foi um homem covardemente ingênuo, que entregou seu povo em nome de um acordo. Porém, a vida real não é um longa-metragem premiado. Como vimos no episódio anterior, Ganga Zumba viu alguns de seus filhos serem assassinados enquanto outros foram capturados. Viu os mucambos de Palmares serem invadidos, sua população ser morta ou capturada. Enquanto corria pela sua própria vida, ele viu um sonho de liberdade desmoronar. Nesse caso, não existem respostas fáceis, simples para compreender os passos que ele daria a seguir. A ficção, que transforma todos em mocinhos ou vilões, não daria conta da multiplicidade de sentidos e motivos que orientaram a decisão de Ganga Zumba. Diante daquele quadro trágico que se pintava, ele tinha que escolher. Faria um acordo de paz com o inimigo, ou Palmares seria varrido da história para sempre. Meu nome é Thiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Palmares, episódio 3, Acordo de Paz. Aquele tinha sido o pior ataque já sofrido por Palmares em toda a sua história. Fernão Carrilho, sertanista experiente, tinha conseguido invadir pelo menos 3 dos principais mucambos de Palmares. Começou com o mucambo de Acotirene, liderado pela mãe de Ganga Zumba. Dali seguiram para o mucambo de Subupira, que era uma espécie de campo militar palmarista. E de lá perseguiram o rei até o mucambo mais distante de Palmares, o chamado Amaro, que também levava o nome do seu líder. O estrago foi grande, e a tragédia se abateu sobre Palmares. Desarmado e ferido na perna, Ganga Zumba fugiu no meio da mata. Não tinha muita escolha.
Era isso ou morrer ali mesmo. Palmares não podia se dar ao luxo de ficar sem um líder naquele momento. O saldo do combate foi terrível. Muitos palmaristas foram mortos em combate, e outros tantos foram capturados como escravos, incluindo mulheres e crianças. No documento chamado A Relação das Guerras Feitas aos Palmares, o autor registra o desaparecimento da mãe de Ganazumba e a morte de 2 de seus filhos, Guné e Tuculo. A mulher dele, pelo menos 2 de seus filhos e 20 netos e sobrinhos foram presos, assim como a mulher de Ganazona, seu irmão e 2 de seus filhos. Entre os líderes militares, o mestre de campo chamado Ganamusa foi preso. Gaspar, o capitão da guarda real, João Tapuia e Ambrósio foram mortos. Os mucambos de Subupira, Acotirene, Amaro e a capital Macaco foram completamente arrasados pelas tropas ofensivas. Palmares estava praticamente destruído e a linhagem familiar do rei corria sérios riscos de desaparecer. E aquele era só o início da guerra. Foi nesse momento que chegou em Palmares uma proposta tentadora, um acordo de paz. Fernão Carrilho mandou um casal de idosos parentes de Ganazumba como mensageiros de Portugal. E a mensagem era simples. A guerra acabaria imediatamente, mas em troca, Ganazumba deveria se ajoelhar diante do governador de Pernambuco. Se quisessem sobreviver, teriam que se tornar vassalos do rei de Portugal. Essa proposta chega num Ganazumba já fragilizado, que há pelo menos uma década vinha enfrentando expedições punitivistas quase que anualmente, sendo as mais duras nos 2 anos anteriores. Naquele momento, a paz não parecia uma má ideia. Então, ele decidiu negociar. São 2 anos de expedições muito pesadas, muito fortes contra esses mocambos. Esse é o Felipe Damasceno, doutor em História pela UFRJ e autor de uma das pesquisas mais recentes sobre o trânsito cultural entre Palmares e a África. Você tem a captura de parentes do Ganazumba, filhos, esposas. Você tem toda uma chantagem, né, com esses prisioneiros acontecendo. E você tem, nas costas dessa liderança, toda a responsabilidade de manter essas pessoas, de certa maneira, com sua autonomia, com a liberdade, ainda que parcial, que eles tinham conseguido até aquele momento. Então eu acho que a negociação do Ganazumba é uma negociação pela sobrevivência. Ganazumba não saiu de Palmares. Enviou uma embaixada quilombola composta de 12 palmaristas até o Recife para negociar os termos do acordo de paz. Envolvendo mediadores, lideranças políticas e militares, liderados por um de seus filhos, a embaixada de Palmares tinha a missão de conseguir boas cláusulas em benefício dos quilombolas em troca da vassalagem. Então ele está procedendo à moda centro-africana. Essa é Silvia Lara, doutora em História pela USP e professora na Unicamp. Ela é autora do livro Palmares e Cucaú, que analisa detalhadamente o acordo de paz de Ganazumba e os seus efeitos. Os derrotados nas guerras, em geral, faziam um acordo com o chefe militar, e que é a representação política, e depois ratificam esse acordo com Luanda, com o governador de Luanda, em nome do rei, né? Português, para proteger os seus súditos da escravização. Então é uma espécie de último recurso depois da derrota militar, porque é mais ou menos isso que o Congo havia feito também. Disse, olha, pode escravizar quem a gente prender nas guerras, mas súdito meu não é? Foi assim que a maioria dos bakongos escaparam da escravidão. Ao ser derrotado por Portugal, o rei do Congo, chamado de Manicongo, costurou um acordo de paz que mantinha seu reino com uma certa autonomia e livrava seus súditos da escravidão atlântica. Em troca, o rei do Congo entregava para o rei de Portugal os seus prisioneiros de guerra capturados em reinos vizinhos, alimentando assim o tráfico de escravizados para as Américas. Coisa parecida aconteceu no reino de Dongo,
que um dia seria governado pela rainha Ginga ou Nzinga. Nos tempos do irmão dela como rei, eles fizeram um acordo de vassalagem em Luanda com o reino de Portugal. Enquanto fossem vassalos, se comprometiam em deixar passar em seu território os libambos, coluna de escravizados que eram trazidos do interior da África para o litoral. Em troca, Portugal se comprometia a nunca escravizar um súdito do reino de Dongo. Inclusive, eu falo melhor sobre isso no episódio sobre a rainha Ginga, que está exclusivo para os nossos apoiadores. O fato é que Ganazumba e Portugal não estavam inventando a roda. Eles estavam usando aquilo que a professora Silvia Lara chamou de sintaxe ou gramática política centro-africana. Então, Palmares, por exemplo, a partir de 1660, e com certeza na década de 70, de 1670, se organizou de uma forma centro-africana, não é? Então, tinha linhagem, que conseguiu estruturar uma linhagem. O Ganazumba era senhor dessa linhagem, chefe de vários mocambos que eram relacionados por pessoas, por chefes locais, que eram denominados como se fossem parentes. A gente não sabe se é um parentesco sanguíneo ou ficcional, né? Mas é uma terminologia política centro-africana, de falar em tio, sobrinho, mãe, irmão e assim por diante. Então, portanto, ao aceitar negociar com seus inimigos, Ganazumba estava fazendo o que se esperava de um rei centro-africano, que protegesse seus súditos e que preservasse a sua linhagem familiar, que era a linhagem real de Palmares. O ato de assassinar e sequestrar a família de Ganazumba tinha uma motivação clara: acabar com a liderança política de Palmares ou submetê-la a um acordo de vassalagem e submissão. Era a véspera do dia de Santo Antônio e a paróquia de Recife se preparava para as comemorações, quando o povo da cidade viu ao longe um grupo de negros andando juntos, alguns deles montando a cavalos. A cena era absolutamente amedrontadora. As pessoas daquele lugar, brancas e negras, livres ou escravas, nunca tinham visto nada parecido. Os negros desfilando pelas ruas da cidade eram livres. E mais do que isso, estavam armados com lanças, arcos e flechas e também arma de fogo. Ao todo, eles eram 12 ou 15, a depender do relato. Mas deixaram centenas de pessoas com medo. Exibindo em seus corpos as marcas da guerra, aqueles africanos livres e armados vestiam pequenos tecidos de couro de animais que cobriam apenas as partes íntimas. Tudo neles causava repulsa, espanto, apavoro. O cronista que registrou a cena para a posteridade chamou eles de bárbaros, mas eles eram apenas embaixadores do rei de Palmares. Apesar das armas à mostra, eles estavam ali não para fazer a guerra, mas para costurar a paz. Liderando aqueles homens, o filho do rei de Palmares se ajoelhou perante o governador de Pernambuco, Ares de Souza, e pediu a tão desejada paz. Depois de quase 100 anos desde a sua fundação, finalmente Palmares daria paz a Portugal. Pelo menos esse era o plano das partes envolvidas. Eles só não contavam que nem todos estariam de acordo com aquilo. Mas sobre isso, a gente vai ouvir assim que voltar. Um podcast como História Preta só é possível existir graças à contribuição de nossos apoiadores. O meu objetivo aqui é resgatar histórias esquecidas e apresentar para o máximo de pessoas possível. Pesquisar, produzir e publicar todo esse conteúdo de graça nas plataformas de áudio faz parte do nosso compromisso com a democratização de um conhecimento muitas vezes restrito ao ambiente acadêmico. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta ou, se preferir, em orelo.cc/História Preta. Nos apoiando a partir de R$10, você recebe uma newsletter aprofundando esse episódio, podcasts exclusivos,
acesso ao grupo secreto e desconto na nossa loja. Então acesse apoia.se/História Preta ou orelo.cc/História Preta e contribua para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe. A Embaixada de Palmares foi recebida em Recife com honras de chefe de Estado. Ao que tudo indica, a visão que as autoridades portuguesas tinham do famoso quilombo era de um reino dentro do reino. Em todo momento, as documentações oficiais administrativas dão conta de chamar Ganazumba de Rei dos Palmares. Isso é algo relevante quando se trata de acordos de paz dessa natureza. Os portugueses, eles reconhecem a liderança do Ganazumba, reconhecem ele como alguém com quem você tem que tratar de certa maneira de igual para igual, né? Você tem todo um processo político que lembra um pouco a própria Europa, os processos políticos diplomáticos europeus, e principalmente lembra os processos políticos e diplomáticos da África centro-ocidental, né? Que é onde a gente identifica que a maioria desses escravos deveriam ter vindo, ou pelo menos os seus descendentes. Então você tem toda essa mística política em torno do Ganazumba. Isso porque ele liderou Palmares no seu período mais forte, organizado e maior. De alguma forma, isso fez dele um nome notável na administração colonial. Inclusive, você deve ter percebido que tem chamado ele de Ganazumba e não de Gangazumba, que é a grafia mais popular. Isso tem a ver com o seu lugar social dentro da organização política de Palmares. No português do século XVII, não tinha regras ortográficas muito claras para nomes próprios. Então era comum que um mesmo nome aparecesse em diferentes documentos com grafias distintas. É o que acontece com os nomes das lideranças de Palmares. Porém, no caso de Ganazumba, pesquisadores recentes convencionaram chamar de Gana, que na tradução do quimbundo significa senhor, fidalgo, possuidor, diferente de Ganga, que aponta para uma tradução de sacerdote, líder religioso. Nas fontes portuguesas, a gente encontra o nome dele grafado das duas formas. Porém, não temos dúvidas de que Ganazumba é o que os europeus chamavam de rei ou maioral, chefe dos chefes tribais. Portanto, Gana, que não é um nome próprio, mas um título, um tratamento, parece fazer mais sentido com a posição social que ele ocupava no contexto político de Palmares no século XVII. Por isso, sua embaixada foi recebida com todas as cerimônias e honrarias que o momento pedia. Portugal estava de fato tratando Palmares e seus embaixadores como tratavam com os reinos africanos do outro lado do Atlântico. No dia seguinte, o governador, acompanhado dos 12 negros palmaristas e 2 filhos de Ganazumba, entraram na igreja matriz de Recife para consumar o acordo. Segundo relatos de um padre, os negros teriam se maravilhado com a decoração em seda e com o Santíssimo Sacramento exposto em um trono custosamente perfeito. Teriam dado graças a Deus e a Santo Antônio pela paz que estava sendo firmada ali. Para selar o acordo, o relato diz que os filhos de Ganazumba foram batizados na fé católica. Parecia fazer sentido, já que agora seriam vassalos do rei. No fim, o acordo negociado dizia que Palmares e todos os seus mucambos estavam obrigados a seguir a paz e não levantar armas contra Portugal. Para isso, deveriam abandonar a Serra da Barriga. Em troca, eles receberiam a concessão de terras no lugar que eles mesmos escolhessem. Lá poderiam fazer suas casas, abrir roças e comerciar livremente como qualquer outro proprietário de terras na capitania. Dentre as opções que eles tinham, eles escolheram um sítio que ficava próximo à vila de Sirinhaém e tinha o nome de Cucaú. O motivo para a escolha era simples. Era um lugar de muitas palmeiras. Então há uma combinação, né, de interesses e esse deslocamento com a concessão de terras. Quer dizer, é prometida que nessas terras
podem assentar as aldeias, que eles não serão atacados e que eles poderão ficar livres e cultivar as roças. O contrato firmado na palavra do rei também previa que todos os negros nascidos em Palmares seriam livres e jamais poderiam ser escravizados. Essa era uma cláusula importantíssima para Ganazumba e teria sido um pedido direto da embaixada que ele enviou para Recife. Esse é uma cláusula inexistente na África Central, mas ela é fantástica do ponto de vista do significado político que ela tem para a escravidão nas Américas, porque ela rompe um princípio fundamental, que é de que a criança segue a condição do ventre materno. Então, se a mãe é escrava, o filho é escravo. Se a mãe é forro, o filho é livre. Se ela é livre, ele é livre, né? Ganazumba consegue, então, quebrar um paradigma importante, libertando o ventre das mulheres escravizadas que tiveram filhos em Palmares. De certa forma, ele parecia enxergar em Palmares um lugar de construção de uma nova identidade étnica, como se aqueles nascidos ali fossem filhos de um novo reino. Sendo filhos deste reino, que agora seria vassalo de Portugal, não poderiam ser escravizados. Mas a concessão de terras, os direitos proprietários e a liberdade dos palmaristas tinha um preço muito alto. E ele sabia disso. Para que tudo isso fosse possível, Ganazumba teria que entregar para Portugal todos aqueles que tinham fugido da escravidão para Palmares. Todos aqueles que um dia viram naqueles mucambos uma esperança de liberdade e de uma nova vida longe do trabalho compulsório seriam entregues às forças coloniais para retornar ao trabalho escravo. Esse era um tipo de cláusula comum nos acordos de paz na África Central. Então não é algo extraordinário do ponto de vista centro-africano. E ele se comporta parte como um líder centro-africano, porque ele diz são as cláusulas, tem cláusulas muito semelhantes aos acordos de vassalagem, como a historiografia se habituou a chamar esses acordos de paz, não é? Que é um acordo de submissão, de concordância em prestação de auxílio militar, devolução dos fugitivos, só que fugitivo na África é diferente de fugitivo nas Américas, né? Tem significados diferentes, assim como a escravidão na África Central é diferente da escravidão atlântica nas Américas. De fato, a escravidão estava presente na África muito antes dos europeus chegarem lá. Aliás, a escravidão existia há muitos séculos em toda parte do mundo. Mas há diferenças fundamentais da escravidão antiga para a escravidão moderna, ou a escravidão atlântica. A escravidão atlântica, que é essa escravidão dos africanos para as Américas, teve uma escala gigantesca, jamais vista na história da humanidade. As pessoas escravizadas foram por 3 séculos a base da economia europeia. Toda a riqueza europeia produzida nas Américas foi produzida em costas negras, às custas de trabalho gratuito e compulsório, conseguido por meio da violência. E era exclusivamente negro. Essa também é uma característica única da escravidão atlântica. Apesar de terem escravizado muitos nativos, pessoas indígenas em todas as Américas, os europeus construíram uma estrutura global de escravização de gente preta. Enquanto na África se fazia escravos com espólios de alguma guerra territorial, nas Américas se fazia escravos para o trabalho e acumulação de riqueza. A escravidão atlântica sustentava a economia europeia como um todo. O fugitivo na África era só um fugitivo de guerra. Um fugitivo nas Américas era uma propriedade roubada. Por isso, Palmares representava uma ameaça. Ganazumba conhecia a gramática política centro-africana. Sabia que a entrega de fugitivos da escravidão era inevitável. Então ele tentou mitigar isso agindo como um rei africano agiria, protegendo a linhagem real e todos aqueles nascidos no seu território.
Ganazumba e Palmares dificilmente estavam interessados em acabar com a escravidão no mundo todo. Na verdade, eles nem conseguiriam imaginar um mundo livre da escravidão. Ninguém naquela época conseguiria. É muito provável que eles estivessem mais interessados em prover a sua própria liberdade e a de todos aqueles que estavam ao seu alcance. E por isso fugiram, se juntaram com outros fugitivos e recriaram sua liberdade em um novo lugar. Palmares estava praticamente derrotada e o acordo de paz parecia uma medida desesperada de manter o pouco de liberdade que ainda restava. Eu não vejo o Ganazumba de maneira alguma como traidor, né? Eu vejo como aquele que precisava tomar decisões num momento de fragilidade, no momento em que ele já tinha morrido muita gente, né? Os relatos falam de expedições matando perto de 1.500 pessoas, né? Então, assim, é uma carnificina e você, como líder, diante de uma carnificina, eu acho que precisa tomar as medidas necessárias. Eu acho que ele faz o possível e acaba confiando demais, talvez, nos portugueses e acaba pagando preço, né? Sim, acaba pagando um preço muito alto. E não demorou muito para que o acordo de paz se convertesse em uma nova guerra generalizada. Uma vez aceitas as cláusulas do acordo, Ganazumba deveria garantir que todos descessem da mata para a vila de Sirinhaém. Os fugitivos voltariam para a escravidão e os libertos iriam para as terras de Cucaú. Liderados por Ganazumba, um comboio de mais de 500 pessoas desceu a serra em direção às novas terras em Cucaú. Aquele caminho lento e doloroso, feito tantas vezes por tropas militares destinadas a destruir Palmares, agora era utilizado como caminho pelos negros do Palmar, como via de rendição ao poder colonial. Sob a escolta das tropas coloniais, eles chegaram até a aldeia de Cucaú e começaram a se reestabelecer. Tudo parecia ir muito bem. As cláusulas do acordo estavam sendo cumpridas por ambas as partes. Aos poucos, os palmaristas iam descendo das matas e os líderes de cada mucambo conduziam seu pessoal até Cucaú. Até aquele momento, tinham descido 3 líderes e seus respectivos mucambos, dentre eles o próprio Ganazumba e o seu irmão Ganazona. O que os portugueses não sabiam é que o acordo de paz firmado por Ganazumba estava longe de ser ponto pacífico entre todos os líderes de Palmares. Em meio a tudo aquilo, no mais oculto das matas, estava acontecendo uma disputa política interna. Inclusive, essa questão das disputas internas é algo que a gente ainda não consegue fazer uma pesquisa mais detalhada a respeito, porque são fragmentos, assim, né? São alguns fragmentos que vão aparecendo na documentação. E é exatamente na documentação, uma carta enviada pelo governador ao príncipe de Portugal, que a gente começa a perceber que estava rolando um conflito no interior de Palmares. O governador relata que tudo estava correndo bem. Ganazumba estava submisso à sua vontade. Porém, havia um mucambo mais distante, que ficava no que ele chamou de mais profundo das matas, que ainda não tinha sido alcançado. Lá se reuniu todos aqueles que se recusavam a voltar para a escravidão e se ajoelhar diante da coroa portuguesa. Esses eram liderados pelo sobrinho de Ganazumba. Seu nome, Zumbi dos Palmares. Palmares agora estava dividida. A hierarquia interna daquele pequeno reino tinha se quebrado e Ganazumba já não tinha mais autoridade sobre todos os palmaristas. Como previa uma das cláusulas firmada no acordo de paz, se houvesse dissidentes se recusando a descer para Cucaú, Ganazumba deveria obrigá-los por meio da força. Para isso, contaria com tropas portuguesas para trazer os rebeldes de volta. A guerra contra Palmares estava prestes a recomeçar, mas dessa vez
O general das tropas inimigas não era nenhum sertanista. O homem designado para guiar os inimigos foi Ganazona, o irmão do rei e tio de Zumbi dos Palmares. Enquanto as tropas guiadas por Ganazona subiam as matas atrás de Zumbi e seus partidários, uma notícia aterradora pegou as autoridades coloniais de surpresa. Ganazumba foi envenenado dentro da aldeia de Cucaú. O rei de Palmares, a única pessoa capaz de convencer o seu sobrinho a tomar o caminho da paz, agora estava morto, assassinado numa conspiração que envolvia 2 de seus homens de maior confiança. Aquele era um sinal. Zumbi rejeitou a paz submissa e abraçou a rebeldia. E por isso pagaria o preço de mais uma guerra sangrenta. É isso que nós vamos ouvir nos próximos episódios de Palmares. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se/História Preta. Caso queira fazer um apoio pontual, nossa chave Pix é historiapreta@gmail.com. Esse episódio foi escrito e pesquisado por mim, Thiago André, teve edição de som de Caio Santos, da Griot Podcast, identidade visual de Raimundo Brito e Estúdio Duna, e gerência da comunidade de Carolina Ferreira. A bibliografia que dá base para o episódio está aqui na descrição. Obrigado por ouvir e até o próximo.